acima de tudo, poder para salvar, poder para fazer milagres. Aleluia, Jesus, nós cremos nesse poder que o Senhor tem, Deus. Nós cremos que o Senhor pode mudar o quadro da nossa vida, Jesus. De uma palavra, de um toque seu, Deus, somente basta um toque seu, Jesus. Somente basta uma palavra sua, Deus, e tudo pode mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain.
paz do Senhor, amém? Aleluia! Curva sua cabeça por um instante. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar louvando a Deus ainda. Eu gostaria que você, Senhor Deus, Pai, nós já te adoramos o Senhor nessa noite. Espírito Santo, nesse momento, prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Aleluia! Espírito Santo, já vai, Senhor, fertilizando os corações nessa noite, para que a boa semente caia e venha produzir frutos. Meu Deus! Senhor, nós já repreendemos toda obra contrária nesta noite. Senhor, nessa noite já pedimos ao Senhor que venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração nessa noite, e tudo aquilo que é cativo ao inferno nesse momento nós desfazemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia! No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei como chegaram aqui, Senhor, mas já trabalha de uma forma toda especial, penetra onde jamais o homem pode ir. Divide, Senhor, nessa noite, se for preciso, juntas e medulas, a intenção do coração do homem também nessa noite. Mas trabalha, Espírito Santo, trabalha no seio da igreja nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque é bom. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Pai Santo! O Senhor trabalhou comigo no texto, é o texto que nós vamos estar falando nessa noite. Quando você for olhar o termo teológico, se trata de fé, mas eu vou nessa noite ministrar aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque nessa passagem nós vamos ver pessoas em situações opostas, mas com um problema em comum. E eu nunca vi um texto onde o Senhor ministrou tanta cura de visão e muitas pessoas saíram mais cegas do que chegaram. Mais cegas do que chegaram. Eu te convido a você para abrir a sua Bíblia em Marcos 5. É um texto longo, então eu não vou ler todos. Eu vou falando para vocês qual o versículo que nós vamos ler, porque o certo seria eu ler o texto todo, mas eu não vou fazer isso. Aqueles que encontrarem, por favor, coloquem-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Marcos 5, a partir do versículo 21. Amém? Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Versículo 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou em sua vestes. Versículo 31. Responderam-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. E ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Versículo 40. 38, por favor. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam.
E ao entrar lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, que vieram com ele, e entrou onde ela estava. 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Pode tomar o seu assento, dão glória a Deus. Eu não poderia entrar, falar um pouquinho desse mestre sem eu não fazer um flashback, sem eu não voltar um pouquinho lá em Gênesis. Porque quando eu leio o capítulo 5 de Marcos, quebra toda a tradição, quebra tudo aquilo que o ser humano costuma falar. Que Deus esqueceu, Deus não lembra mais de mim, eu acho que Deus não gosta mais de mim. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração nesse texto, porque em Gênesis, quando o homem pecou contra Deus e se escondeu de Deus, a primeira coisa que Deus fez foi atrás do homem e perguntou aonde ele estava. De lá para cá nós vemos toda a história, é Deus preparando um povo, relacionamento. Vocês sempre vão ouvir falar isso, porque Deus fez um povo para relacionamento. Mas quando eu chego nesse capítulo 5 de Marcos, eu paro para pensar nesses 3 episódios, desde o capítulo 5, desde o versículo 1 até o final do capítulo 5 até o versículo 43, nós podemos ver 3 histórias, e 3 histórias de pessoas que estavam realmente com a vida arrebentada, realmente com a vida acabada, e nós podemos ver a preocupação do Senhor Jesus com eles. Então aqui eu já quero abrir um parênteses para você. Deus não esqueceu de você, Deus gosta de você. Se nós formos olhar os nossos pecados, é Deus que anda atrás de nós. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Porque o capítulo 5 começa a falar da história de um endemoniado. O capítulo 4 encerra com Jesus acalmando uma tempestade, quando Jesus foi para Genezaré. Lá também tem introduções que falam Gadareno, é a mesma. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que lá tinha um endemoniado. Olha como era a vida dele. Ele era preso por correntes, correntes não podia segurar. Ele arrebentava todas. Ele vivia em cemitério onde existia cadáveres. Você já parou para pensar nessa situação, aonde que ele vivia? O local dele era cemitério. Era uma cidade onde o povo temia ele. Ele não tinha convivência social, ele não tinha família. E Jesus, quando chega lá, ele veio, encontrou com o Senhor, os demônios falou com ele, que vem me importunar aqui. Jesus expulsou aquele demônio. A Bíblia diz que ele foi liberto. E quando ele saiu, tinha uma criação de porcos ali. Eles foram e pediram, os demônios pediram autorização a Jesus se poderia entrar naqueles porcos. Aqueles porcos caíram ribanceira abaixo e morreram. Quando eles vieram e viram aquele endemoniado sentado limpo com as suas roupas, eles não acreditaram. Mas aí contaram para ele toda a história daquilo que Jesus tinha feito. Mas como também os porcos tinham morrido, aquela sociedade chegou e mostrou e pediu primeiro que Jesus saísse daquele lugar. Eles se preocuparam, nós aprendemos isso, com os business deles. Eles preocupavam com as coisas dele do que com a vida daquele endemoniado. Porque ele achou que o negócio era mais importante do que a vida daquele rapaz.
aquele rapaz não tinha vida. Você já parou para pensar na situação dele? Jesus foi lá para libertar aquele endemoniado. Agora chegamos nos textos aonde nós lemos. A Bíblia diz que Jesus veio e passou por outro lado, voltou. Quando chegou cá, um chefe da sinagoga por nome Jairo veio, prostou diante do Senhor e disse para o Senhor: vai lá em casa que a minha filha está à beira da morte, vai lá e impõe as mãos para que ela saia. Vai lá. Jesus começa caminhando. A Bíblia diz que quando ele caminhava, a multidão o apertava. Agora, no meio desse caminho, encontra uma mulher que a Bíblia diz que ela já tinha 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Essa mulher, ela não tinha convivência familiar, porque quem estuda as leis sabe que Levítico, o período da mulher era considerado impura. Aonde que ela tocasse era impuro. Se ela tocasse numa pessoa, a pessoa era considerada impura até a tarde. As roupas tinham que ser lavadas em água porque era considerada impura. Você já parou para começar a pensar a vida dessa mulher dentro de casa? Você já parou para começar a pensar a vida desta mulher numa sociedade? Eu estava lendo um livro e o rabino dizia o seguinte: que se precisasse de ir ao médico naquele período, o médico nem deixava ela sentar, não fazia nada, era de longe. A medicina daquela época era só base de raiz, porque não poderia haver contato nenhum. Até se acontecesse naquela época de uma mulher morresse, naquele período, ela tinha que ser lavado o corpo, lavado tudo, porque aí ia para o sepultamento considerada impura. Essa era a vida daquela mulher. Eu não estou falando de um dia, eu não estou falando do período de 7 dias, eu estou falando de 12 anos. 144 meses. Agora, voltemos um pouquinho à história. Quem foi pedir socorro para Jesus? Jairo, chefe da sinagoga. Agora você começa a imaginar a situação desse homem. Começa a chamar, começa a caminhar com Jesus. Quando nós lemos a história deles, livros auxiliares dizem que ele esperou, ele saiu de manhã, ele esperou Jesus voltar, porque a Bíblia começa dizendo que Jesus voltava, passou de barco, então ele esperou Jesus. Agora você já parou para também pensar na aflição desse homem? Porque a Bíblia diz que quando ele foi, essa mulher que tinha essa hemorragia veio e tocou nele. Quando tocou nele, Jesus parou. Jesus parou e diz: alguém me tocou. E os discípulos começaram a repreender, dizendo para Jesus: olha, Jesus, você não está vendo que a multidão te aperta e você diz que alguém te tocou? Jesus parou. Agora nós temos dois personagens na história: uma mulher que sofre 12 anos e um homem apressado querendo que Jesus fosse curar a filha dele. E Jesus para atender essa mulher. Ela, excluída de uma sociedade, e já era chefe de uma sinagoga. Ela não poderia sentar jamais dentro de uma sinagoga para ouvir a palavra, e ele era chefe. Ela não tinha uma convivência social, e Jairo convivia socialmente. Mas qual era o fator comum entre eles? A morte.
a morte. Eles eram opositores porque ele vivia numa parte da sociedade que ele tinha direito, ela vivia numa parte da sociedade onde ela não podia nada, ela não podia nem estar dentro de casa, até o leito que ela dormia era considerado impuro. Agora vem e a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médico e continuava pior. Eles eram opostos em situações, mas o que ele tinha em comum era a morte. Por que eles tinham a morte? Porque Jairo tinha um na família que estava morrendo, que era sua filha, e aquela mulher se perdia sangue todo dia. Quando se perde sangue, nós sabemos que o sangue corresponde à vida. Você sabe o que eu estou dizendo para você? Ela morria todo dia um pouquinho. Todo dia ela morria um pouquinho. Ela chegou no fundo de um poço. Ela chegou no fundo do poço. Jairo, chefe da sinagoga, ele entendeu que ele precisava do mestre. Eu parei e comecei a pensar na fadiga daquele homem. Eu não sei se é porque eu sou um pouquinho meio enérgico, mas eu comecei a parar para pensar na caminhada que Jesus deu, naquele momento que Jesus parou para atender aquela mulher. Eu não sei, a Bíblia não relata, agora já sou eu pensando aqui. Você imagina, ele falando, mestre, vamos com a minha filha, e Jesus parando e atendendo aquela mulher que estava numa situação desesperadora. Não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança, porque era 12 anos e a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos. Tudo. A Bíblia diz que quando Jesus falou que dela saiu virtude, que dele saiu virtude, ela não pôde ficar mais escondida. Porque a Bíblia diz que ela veio ouvindo falar de Jesus. Com certeza ela ouviu falar das curas de Jesus, que os cegos estavam vendo, que coxo estava andando, toda a enfermidade, os leprosos eram sarados. E ela pensou, o médico, eu já não tenho mais solução para o meu problema, mas eu vou, pelo menos, porque eu não posso falar com ele, eu não posso fazer nada, eu sou impura. Mas no meio daquela multidão, eu vou lá, só vou dar um toquinho na orla dele, só um toquinho na orla dele, eu sei que eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que quando ele chegou e perguntou, ela não teve como mais. E ela contou toda a sua história, o que tinha acontecido. Foi quando alguém chegou e disse, Jairo, não perturba mais o mestre. A sua filha já morreu. Para que você está perturbando o mestre? Jesus disse para ele, crê somente. Crê somente. Agora, você já parou para pensar? Se fosse nós, de repente nós ia gritar, Jesus, eu fui lá primeiro, eu te pedi primeiro, eu fui atrás do Senhor primeiro. Se o Senhor não tivesse perdido tempo com essa mulher, que seria tudo, o Senhor ia lá e ia curar minha filha. Primeira coisa, nós íamos fazer um calendário de murmuração. Primeiro nós íamos colocar Jesus lá na parede e falar, espera aí Jesus, eu fui lá, você não está vendo que estou aqui? Mas Jesus disse para ele, crê somente. Jesus estava dizendo para ele, não desfaleça sua fé, continue com ela. Mas Jesus proibiu a multidão de ir. Sabe por quê? A Bíblia diz Jesus só levou Pedro, Tiago e João. A multidão acompanhava Jesus, a multidão não apertava.
Sabe por quê? Porque a multidão continuava cega. A multidão continuava cega. A multidão, quando viu o endemoniado sentado em pleno juízo, tremeu e pensou nos porcos da vida. E sai daqui, Jesus, sai daqui. Agora a multidão, quando encontra aquela mulher que 12 anos vivia morrendo porque era perda de sangue, Jesus não quis a multidão. A Bíblia não me relata o que a multidão fez, mas a Bíblia me diz que ela contou sua história. E Jesus falou: só vai comigo Pedro, Tiago e João. Agora Jesus vai para a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, vê um alvoroço. Naquela época, quando uma pessoa morria, tinha os contratados que já choravam, pranteavam, eram contratados para aquilo. Agora Jesus chega e fala para eles: a menina não está morta, só dorme. Sabe o que eles fizeram? Riram de Jesus. A multidão não entendeu o que é um milagre. O que é um milagre? Por que você acha que Jesus só levou o pai e a mãe da menina para lá? Chamou a menina: Talita cumi, levanta-te. E a Bíblia diz que a menina levantou e começou a andar, e ele mandou dar de comer. Mas a multidão continua cega. A multidão continua cega. O que a multidão nunca conseguiu entender, que ele era a vida. Que a multidão nunca conseguiu entender que a mulher estava morrendo. Ela viveu porque ele era a vida. O que a multidão, os que riram de Jesus, não conseguiram entender, que ele era a vida para aquela menina. O povo lá preferiu os porcos, não entenderam que ele era a vida daquele endemoniado. Mas no meio da multidão, esse endemoniado quis falar do evangelho do Senhor. Jesus disse: vai e fala para os seus. No meio da multidão, essa mulher que tocou em Jesus contou toda a sua história. E no meio da multidão, Jairo não temeu e continuou a crer, porque Jesus disse: crê somente. Crê somente. Para a vida dessas pessoas, chegou o Salvador. É assim que eu estou falando para você nessa noite. A multidão não entendeu. A multidão continuou cega, ou mais cega ainda. E olha que Jesus fez todos os milagres na frente da multidão para entender que ele era a vida, para entender que não há outro caminho sem ele. Mas a multidão ria, a multidão parou, a multidão só apertava e não entendeu que ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu estou falando para você nessa noite, para que esses três, quando eu paro para ler esse livro de Marcos, para a vida desses três, foi a hora que o Salvador chegou na vida dele. Foi a hora que o Salvador chegou na vida dele. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu só estou dizendo para você que a hora do Salvador para a sua vida é esta.
graça dele te torna capaz de um amor que o mundo não te deu. Jesus te dá. Como é bom ter Jesus. Realmente Ele faz a diferença. Ele é incomparável, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus, continua sendo médico, continua sendo rei, continua sendo Senhor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é de Deus, o Salvador. Carregue a sua cruz, clássico. E o amor que Deus faz não ficar. E o amor que o teu marido não te deu. E o amor que a tua família não te deu. E o amor que a tua igreja não te deu. Jesus te dá. Oh, aleluia. Eu estou respondendo, Jeová. Eu peço a você que se coloque de pé nesse momento. Eu só quero que você entenda algo agora. Para aquele endemoniado, a sociedade não estava nem aí, o mundo não estava nem aí. Para aquela mulher, a multidão para ela não representar para eles, aquela mulher não representava nada para a multidão. Eles não estavam nem aí para o problema dela. Para a multidão, eles não estavam nem aí se a vida de Jairo estava destroçada, se Jairo não tinha mais esperança. Eu só quero dizer para você que quando chegou a hora do Salvador na vida deles, a vida deles foram transformada. Aquele que vivia em sepulcro já não vivia mais, já não vive mais. Aquele que grilhões, aqueles que corrente o acorrentavam já não acorrenta mais. Aquele que andava nu já não anda mais. Aquele que não tinha convivências com a família agora passa a ter convivência com a família. Aquela mulher, desde a hora que ela resolveu tocar em Jesus, porque ela não podia sair e falar com Jesus, mas ela diz: deixa eu tocar nele. A Bíblia diz que Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou, seja curada dessa enfermidade. É assim que Jesus está fazendo. A hora que o Salvador chegou na vida dela, agora ela voltou a ter mais convivência social, agora ela voltou a ter família, agora ela poderia tocar, agora ela poderia já dormir na sua cama, poderia fazer tudo, porque ela já não era mais considerada impura. Aleluia.
A multidão pode rir, a multidão pode fazer isso tudo, mas espera aí. Talita, come, levanta, 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 levanta. Glória a Deus. Levanta. É isso, porque a hora do Salvador entrou na vida dele. Irmão, a hora que o Salvador chega, não tem diabo, não tem capeta, não tem sepulcro, não tem nada que segura a bênção dos filhos de Deus. Aleluia. É isso. A hora do Salvador chegou na sua vida. Aleluia. É isso que o Salvador está querendo fazer com você nessa noite, de escrever uma nova história para a sua vida. O irmão do irmão está do seu lado, de repente não pode fazer nada, o pastor não pode fazer nada, porque quem é dono do milagre é ele, e ele está na casa para dizer para você: eu cheguei na sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele morreu. Ele morreu. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, passei no meio da igreja agora. Senhor, eu não conheço cada vida que aqui chegou, eu não sei qual a situação que ela chegou hoje, e de repente ela chegou hoje num ponto dizendo: eu já não vejo mais soluções para o meu problema. De repente, aos anos que anda chorando, que anda gritando, a Bíblia diz que essa mulher tinha 12 anos. A Bíblia diz que a filha de Jairo tinha 12 anos quando ela não morreu, só dormiu. Eu estou dizendo que é a hora do Salvador, Espírito Santo, a hora do Salvador para a tua igreja agora. Vai passando, abraça, Espírito Santo, abraça e vai enchendo, porque a sociedade fora, o mundo aí fora, só nos caleja, só nos joga pedra, só nos destrói. Mas o Senhor é assim, o Senhor é assim. Abraça a igreja nesse momento, abraça, Espírito Santo. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Senhor, trabalha de uma forma especial na vida de cada um, Espírito Santo. Da Aurelita, da Brenda, da Luz, do irmão Antônio, do Mike, da irmã Blandinha, do irmão Juneci, do irmão Renildo, do irmão Macilei, do irmão Daniel, do irmão Sérgio, da Raquel, da Bebeca, da Ana Gabriela, Karine, Marília, irmã Leda, Paulinha, irmão Raco, Soraya, Nancy, irmão Vanderlei, irmã Gorete, irmã Mariana, a minha vida, Espírito Santo. Aqueles que nem puderam, talvez por um motivo, estar aqui. Que nós não sejamos mais um na multidão, mas que nessa noite nós temos nossos olhos abertos. Que nessa noite nós não saímos mais cegos, Pai, mas nessa noite nós saímos se enxergando que o Senhor é a vida. O Senhor é a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom.